Roma ardia em ouro e sangue, quando um jovem imperador decidiu transformar o império mais poderoso do mundo em um teatro de prazeres sem limites. As tochas iluminavam os mármores do palácio, refletindo corpos, sombras e sussurros proibidos, enquanto lá fora o povo ainda acreditava que vivia sob a proteção dos deuses. O que ninguém imaginava era que, atrás das cortinas pesadas de veludo vermelho, se desenrolava um espetáculo tão obsceno, tão desafiador à própria natureza humana, que os próprios historiadores hesitaram em registrá-lo por completo. Plínio, Suetônio, Tácito, todos deixaram pistas, fragmentos, sussurros de algo tão depravado que parecia mais lenda do que realidade. Mas não era lenda, era um homem, um nome, Calígula. Você está prestes a entrar em um mundo onde o poder não tinha freios, onde desejo e crueldade caminhavam de mãos dadas, e onde o corpo humano se tornou moeda, brinquedo e punição. As 5 depravações sexuais que definiram Calígula não são apenas histórias escandalosas, são o retrato de um império em decadência, de um governante enlouquecido pela mistura tóxica de medo, adoração e impunidade absoluta. Segundo os antigos cronistas, nenhum outro César ousou ir tão longe em público, expondo seus vícios como se fossem triunfos militares. E é exatamente isso que torna essa história única. Ela não fala apenas de sexo, ela fala de controle, de humilhação, de um homem que usou o desejo como arma política. Imagine um banquete romano, mesas carregadas de frutas, vinho espesso como sangue, harpas tocando ao fundo, senadores, generais, esposas da nobreza, todos presentes. As taças se erguem, as risadas ecoam. E de repente, o imperador se levanta, o salão silencia. Ele sorri com aquele olhar que ninguém sabia se significava graça ou ameaça. É nesse tipo de cenário que as maiores depravações de Calígula acontecem, à luz das tochas, diante de todos, sem vergonha, sem remorso. Você está prestes a ver algo que quase ninguém no mundo já viu com tanto detalhe. Não apenas os atos, mas a lógica doentia por trás deles. Como ele transformou prazer em arma, intimidade em tortura, desejo em espetáculo. Mas antes de entrar em cada uma dessas 5 depravações, vale lembrar quem era esse homem que brincava com a dignidade do Senado e com o corpo de qualquer um que desejasse. Calígula cresceu cercado de traições, envenenamentos, execuções, perdeu quase toda a família para a paranoia dos imperadores anteriores. Quando subiu ao trono, foi recebido como um milagre, jovem, carismático, aclamado pelo povo. Nos primeiros meses, Roma o amou, mas o que ninguém sabia era que, por trás do sorriso amadurecia algo quebrado, uma mente acostumada a ver o corpo humano como instrumento descartável. E é dessa rachadura que nascem as cenas que você vai conhecer agora. Cenas que misturam luxúria, humilhação e um poder tão absoluto que parecia divino. Só que, quanto mais você descer nessa história, mais uma pergunta vai começar a te perseguir. Calígula era apenas um monstro isolado ou era o espelho exagerado da própria Roma? Porque cada ato seu, por mais absurdo, só foi possível porque uma cidade inteira aceitou assistir em silêncio. Os nobres riam, os soldados obedeciam, os convidados aplaudiam. A fronteira entre o aceitável e o impensável se quebrou lentamente, taça após taça, festa após festa. E é aí que a história deixa de ser apenas sobre ele. E começa, perigosamente, a ser também sobre nós, sobre o que as pessoas fazem quando acreditam que ninguém jamais irá cobrá-las, sobre o que o poder é capaz de despertar quando todos se calam. E então, com Roma de joelhos diante de sua vontade, Calígula decidiu escrever sua própria definição de prazer, uma definição que ignorava leis, costumes, família, religião, uma definição que transformou o palácio imperial em algo pior que um prostíbulo, um altar de humilhação. A partir de agora, você não vai apenas ouvir falar das 5 depravações sexuais que marcaram seu reinado, você vai enxergá-las, quase sentir o peso do silêncio nos salões, o constrangimento nos olhos dos presentes, o riso cruel do imperador ecoando pelos corredores. Mas antes de revelar a primeira, respira fundo, porque o que vem a seguir não é simples escândalo histórico, é um mergulho na parte mais sombria do desejo humano, quando ele é alimentado por um poder que não conhece limites. Quando os portões do palácio se fechavam e o mundo lá fora se calava, Roma deixava de ser um império e se transformava em algo bem mais íntimo, o playground particular de um jovem imperador obcecado, não só por prazer, mas por controle absoluto sobre o corpo e a dignidade de todos à sua volta. Entre colunas de mármore e estátuas de deuses, Calígula, neto adotivo de Tibério e herdeiro de uma dinastia manchada por venenos, traições e execuções, descobriu muito cedo que o sexo em suas mãos poderia ser mais letal do que qualquer legião. Ele tinha apenas 24 anos quando assumiu o trono, herdando um império rico, um povo
esperançoso e cofres abarrotados. E em poucos anos transformaria tudo isso em cenário para um espetáculo de excessos, devassidão e humilhação pública, apagando a linha entre banquete, ritual e punição. A primeira grande depravação sexual de Calígula nasce exatamente desse palco. Os banquetes imperiais não eram simples jantares, eram armadilhas sociais. Imagine senadores respeitados, generais vitoriosos, esposas orgulhosas, filhas da nobreza, todos alinhados em mesas infindáveis, cercados por escravos. Músicos, perfumes, vinho, espesso como mel escuro, ele observava em silêncio. Brincava com o clima e então começava o jogo. Calígula tinha um hábito tão cruel quanto calculado, mandar buscar, na frente de todos, as esposas e amantes de seus próprios aliados políticos, levá-las a um aposento lateral, os seilos, como o quisesse, e depois voltar para a mesa descrevendo em voz baixa menos e às vezes em tom de zombaria menos o desempenho delas, enquanto os maridos eram obrigados a sorrir e fingir lealdade. Esse não era apenas um ato de luxúria, era um experimento psicológico em escala imperial. Ao transformar as mulheres da elite em objetos públicos de desejo e humilhação, Calígula desmontava, pouco a pouco, a masculinidade, o orgulho e a honra dos homens que cercavam seu trono. O corpo da esposa se tornava um aviso silencioso. Se ele podia tomar aquilo que em teoria era sagrado para um romano menos a honra da casa, da família, do leito, então não havia limite algum para o que ele poderia fazer com suas propriedades, cargos, fortuna ou vida. Era o paraíso sensorial de um lado, música, vinho, pele, perfume, e o inferno psicológico do outro, homens engolindo o próprio ódio, rindo enquanto sangravam por dentro, porque temer o imperador era mais seguro do que enfrentá-lo. Segundo os cronistas antigos, tudo isso acontecia à luz das tochas, não escondido, não em segredo, mas quase como um espetáculo oficial da corte. O banquete deixava de ser um encontro político e passava a ser um ritual de submissão erótica, em que Calígula testava até onde podia esticar a humilhação sem provocar uma rebelião imediata. E o mais perturbador funcionava. Eles aceitavam. Eles continuavam levando esposas, joias, presentes, sorrindo diante daquele homem que a qualquer momento podia estalar os dedos e transformar o amor da vida deles em entretenimento passageiro. A depravação não estava só no ato sexual, estava na coreografia do poder. E é aqui que surge a primeira virada dessa história. Você percebe que, para Calígula, sexo não era intimidade, era pau, era arma, era xadrez político com corpos vivos. E se ele era capaz de fazer isso com a elite mais poderosa de Roma, o que você acha que ele fazia com escravas, com jovens trazidos de províncias distantes, com aqueles que não tinham nem nome, nem cargo, nem voz? Essa foi apenas a primeira das 5 depravações que definiram seu reinado, a mais social. A mais pública, a que transformou banquetes em arenas invisíveis. Mas o que vem depois desce ainda mais fundo, tocando sangue, família e até o sagrado. O palácio de Calígula começou a se tornar pequeno demais para os desejos dele. As paredes de mármore, as colunas, os mosaicos, tudo parecia cenário insuficiente para um homem que não se contentava mais em possuir corpos. Ele queria profaná-los, reescrever seus significados. Foi assim que começou a se espalhar em Roma um boato sussurrado em corredores e termas. O imperador não só tomava as esposas dos outros, ele tocava também o que, para qualquer romano, era absolutamente intocável. A própria família, as irmãs, as mulheres do seu sangue. O escândalo não estava apenas no ato em si, mas no desafio frontal às bases morais que sustentavam a sociedade. Se o imperador podia atravessar até essa linha, que fronteira ainda existia? O proibido nas mãos dele deixava de ser limite e se transformava em troféu. As festas privadas começaram a ganhar um novo tom. Não apenas banquetes, mas rituais quase teatrais, em que Calígula se colocava no centro como se fosse um semideus, cercado de figuras femininas da própria casa imperial. As cortinas pesadas abafavam o som lá fora, mas lá dentro, o que se via era algo que misturava erotismo, devoção forçada e blasfêmia. As irmãs, antes apresentadas ao povo como mulheres de respeito, passavam a ser exibidas como parte do círculo íntimo de prazer do imperador. Não importava mais o laço de sangue. Ele usava isso como um insulto à própria noção de família, quase como se quisesse provar ao Senado, ao povo e até aos deuses, que ninguém, nem mesmo os laços sagrados, podiam limitá-lo. Cada gesto denunciava uma mensagem silenciosa. Se eu posso fazer isso com as minhas, imagina o que posso fazer com as suas. Esse tipo de depravação criava um desconforto diferente dos banquetes. Lá, a humilhação era social, visível, compartilhada. Aqui, o incesto real, insinuado, teatralizado, rasgava o tecido simbólico de Roma. A cidade que venerava a figura da matrona, da mãe romana, da família tradicional, via agora, mesmo que por rumores, o homem mais poderoso do mundo transformar o
próprio sangue em objeto de desejo público. E, ainda assim, ninguém ousava dizer o nome disso em voz alta. Era mencionado em metáforas, em olhares, em histórias contadas à meia luz nas tavernas. As pessoas tremiam não só pelo absurdo moral, mas pelo que aquilo significava em termos de poder. Se nem o tabu máximo o detinha, o que poderia deter? A partir daí, a lógica de Calígula ficou mais clara. Quanto mais sagrado algo era para Roma, mais ele sentia prazer em profaná-lo. E isso nos leva a outra camada de suas depravações sexuais, a mistura entre sexo e religião. Não bastava tomar esposas, amantes, irmãs, era preciso subir um degrau e transformar os próprios templos, as imagens divinas, os rituais, em bastidores de sua luxúria. Há relatos de que ele mandava reorganizar espaços sagrados, colocar a própria imagem entre estátuas de deuses, sentar-se como se fosse uma divindade viva e usar esses ambientes como cenários para encontros eróticos. O recado era claro: o culto que antes era reservado aos deuses agora tinha um novo centro. Ele, Calígula, o homem que exigia adoração no corpo e no espírito. Essa fusão entre culto religioso e prazer carnal acendia um medo quase primitivo em Roma. Não era só escândalo, era superstição. Muitos começavam a sussurrar que tamanha blasfêmia não passaria impune, que os deuses cobrariam com desgraças, fome, guerra, pragas. Outros, porém, viam naquilo uma oportunidade. Bajulavam, imitavam, riam das orgias em templos privados. Ofereciam estátuas, oferendas, como se realmente acreditassem que o imperador era algo acima do humano. E quanto mais ele era tratado como Deus, mais se sentia autorizado a usar corpos como sacrifícios vivos em seu altar pessoal. Sexo, para ele, deixava de ser instinto e se tornava liturgia, uma cerimônia profana repetida noite após noite. Tudo isso ia corroendo Roma por dentro. O que antes era exceção escondida passou a virar regra dentro do círculo de poder. Jovens da nobreza começaram a ser oferecidos como presentes, não só como amantes, mas como moedas políticas. Leva meu filho, aceita minha filha, usa a beleza da minha casa como prova da nossa lealdade. O palácio deixou de ser apenas sede do governo e se firmou como um mercado silencioso de corpos, onde cada aproximação podia significar ascensão ou destruição. E Calígula adorava assistir esse movimento. Observava quem oferecia, quem recusava, quem tremia, quem fingia naturalidade. Cada reação era um mapa, cada corpo um relatório de fidelidade. Ao mesmo tempo, o povo, lá fora, ia recebendo só fragmentos dessa decadência. Histórias exageradas, boatos ampliados, fantasias misturadas ao medo, e é aí que a figura de Calígula cresce ainda mais como um monstro. Parte do que ele realmente fazia era horrível. Parte era amplificada pela necessidade humana de transformar poder em mito. Mas, real ou exagerada, a imagem que se formava dele era sempre a mesma. A de um homem para quem não havia fronteira entre cama, trono e altar. A de um governante que transformava qualquer vínculo político, familiar, religioso em potencial objeto de prazer e humilhação. E tudo isso é só o desenrolar das primeiras camadas das 5 depravações que marcaram seu nome para sempre. Quando a noite caía sobre Roma e o vento passava arranhando as estátuas e os telhados, havia um lugar onde o silêncio não existia, o coração do palácio, onde Calígula transformava desejo em castigo. Ali sexo não tinha nada de sedutor, era violência, era sentença, era um veredito cruel executado na carne. Imagina corredores longos, iluminados por tochas trêmulas, guardas imóveis como estátuas e atrás de uma porta pesada, gritos abafados por música, risos e taças se chocando. Quem entrava ali, muitas vezes não entrava como convidado, entrava como vítima. E ainda assim, tudo era apresentado como festa. A crueldade vinha disfarçada de entretenimento. Calígula entendia algo terrível sobre a natureza humana. Vergonha dói mais fundo do que aço. Por isso, uma das formas mais brutais de depravação dele era usar o sexo como punição pública. Em vez de açoites, humilhação erótica. Em vez de prisões escuras, exposições em salões iluminados, homens que o desagradavam, seja por traição real ou imaginada, podiam ser forçados a assistir suas esposas, filhas ou amantes sendo usadas na frente deles, sem que pudessem reagir. Não era apenas tomar a mulher de alguém, era obrigar o outro a ser espectador da própria desgraça. O marido deixava de ser protagonista da própria vida e virava figurante na cena do imperador. E isso quebrava algo por dentro que espada nenhuma conseguiria reparar. Com o tempo, esse tipo de espetáculo foi ficando mais explícito, mais cruel, mais teatral. Calígula começou a misturar bebida, jogos, apostas, risadas, com atos sexuais impostos a quem ele quisesse punir ou humilhar. Pessoas podiam ser obrigadas a se expor, a se tocar, a se entregar na frente de estranhos, sob ameaça de morte.
morte ou de desgraça para a família, não era mais apenas sobre o prazer de Calígula, era sobre o prazer dele em ver o outro se dissolver por dentro, perder a dignidade, se transformar em algo menor do que aquilo que era quando entrou. A violência aqui não estava só no corpo, estava no olhar, na presença dos outros, no não tem para onde fugir. Em alguns relatos, o palácio parece quase um labirinto de zonas de poder, salões festivos na frente, corredores de decisões no meio e câmaras privadas ao fundo, onde a mistura de sexo e agressão criava um clima de pesadelo. Jovens eram escolhidos por beleza, não por vontade. Escravos, prisioneiros, filhos de inimigos políticos, todos podiam ser transformados em brinquedos momentâneos, em demonstrações de que, sob o comando de Calígula, o corpo de qualquer um podia ser tomado, reinterpretado e abandonado. A mensagem era simples e assustadora. Você não possui nem a si mesmo, e esse tipo de poder é o mais perigoso de todos. Mas a crueldade dele não parava aí. Em certos momentos, Calígula gostava de misturar sexo e humilhação com o circo da violência física. O mesmo homem que exigia ser aplaudido em espetáculos de gladiadores também era capaz de transformar intimidade em arena. Pessoas podiam ser jogadas em situações em que o prazer vinha acompanhado de dor real, de machucados, de marcas que ficavam dias, semanas, às vezes para sempre. O corpo virava registro vivo da vontade de um imperador instável. Em vez de cicatrizes de batalha, cicatrizes de humilhação, em vez de glória, lembranças que ninguém ousava confessar. A partir desse ponto, a depravação de Calígula começa a ganhar outra camada, a da completa despersonalização. Ele já não via pessoas, via peças, via carne, via a oportunidade de mandar um recado político usando a coisa mais íntima que alguém tem, o próprio corpo. Quem obedecia podia às vezes ser poupado, recompensado com puro cargos, favores. Quem resistia sabia que não enfrentava apenas um governante, mas alguém disposto a destruir não só a vida, mas a própria imagem da pessoa diante de todos. É a perversidade máxima do poder, quando ele invade até aquilo que deveria ser intocável. E enquanto tudo isso acontecia entre paredes, Roma lá fora seguia respirando, rindo, apostando em corridas, assistindo jogos, rezando para deuses que talvez preferissem desviar o olhar do que se transformava o palácio imperial. Boatos corriam como fogo em palha seca, uns exagerados, outros minimizados, alguns verdadeiros demais para serem totalmente ditos, mas todos convergiam para a mesma sensação de que havia algo profundamente errado no coração do império. Algo que não era apenas política, economia, guerra, era um tipo de escuridão íntima, um pântano moral escondido atrás de cortinas de seda. O sexo para Calígula já não era mais um prazer, era um idioma de poder absoluto. Depois de usar banquetes, família e religião como palco para suas depravações, ele começou a empurrar Roma para um abismo ainda mais profundo, o da degradação institucionalizada. O imperador não queria só usar corpos, queria transformar a própria estrutura do império num bordel a serviço de seus caprichos. E é aqui que nasce uma das imagens mais grotescas ligadas ao seu nome. A ideia de Roma não como capital do mundo, mas como capital da prostituição de luxo, controlada por um único homem embriagado de controle. Os relatos antigos descrevem que Calígula transformou partes do palácio e até de edifícios públicos em algo muito próximo de casas de prostituição imperiais. Mulheres da elite, cortesãs, escravas e até jovens escolhidos pela beleza eram organizados como se fossem um catálogo vivo, exibidos em salas decoradas, em leitos espalhados, à disposição de quem pudesse pagar, mas com um detalhe perverso: o dinheiro ia para o imperador. Não era só obscenidade, era um recado econômico e simbólico. Até o prazer privado dos outros passava pelo seu controle. Roma inteira virou vitrine e vitrine de carne. A fronteira entre casa respeitável e serviço ao imperador se dissolvia lentamente, e com ela, o senso de honra que sustentava muitas famílias. Quem entrava nesses espaços não estava apenas buscando prazer, estava de certa forma prestando homenagem ao imperador ao participar do sistema que ele criou. Era quase um imposto erótico, um tributo em forma de corpo. E Calígula observava tudo de cima, como um diretor de teatro que, em vez de cenários e figurinos, mexia com vidas reais. Essa foi uma das depravações mais devastadoras, porque não se limitava à sua cama. Ela atingia a cidade, o cotidiano, o comércio, a forma como as pessoas enxergavam o próprio corpo como algo que podia ser comprado, vendido ou usado para ganhar favores políticos. Mas o excesso cobra seu preço. À medida que Calígula afundava mais fundo nesse pântano de luxúria e humilhação, a cidade começava a ferver. No Senado, rostos endurecidos. Nas tavernas, sussurros entre soldados da guarda pretoriana, olhares cansados. A figura do imperador já não era apenas temida, menos começava a ser vista como uma ameaça à própria continuidade de
Roma. Não era só corrupção, não era só tirania. Era como se a alma do império estivesse sendo rasgada todas as noites, nas festas, nos quartos, nos templos profanados. E na história, sempre que um governante ultrapassa demais as fronteiras invisíveis do aceitável, algo começa a se mover nas sombras. Aí que entra a quinta e última depravação de Calígula, a incapacidade de perceber que seu jogo havia passado do ponto. Ele começou a se achar literalmente uma figura divina, exigindo adoração, exigindo que todos dobrassem, não só o joelho, mas também a própria intimidade diante dele. O sexo virou assinatura, carimbo, selo de domínio, quase tudo o que queria marcar como o meu passava, de algum jeito, pelo corpo. Só que ao fazer isso, Calígula semeou algo que não calculou: o ódio silencioso, a repulsa contida, o desejo bruto de libertação. E esse desejo não se manifesta em discursos, se manifesta em conspirações. Em 41 DC, essa tensão finalmente arrebentou. O homem que transformou Roma num palco de humilhações foi cercado por aqueles que, por fora, pareciam leais, mas por dentro já estavam saturados de abusos. Entre os conspiradores, membros da própria guarda que deveria protegê-lo, o corpo que ele tanto usou para dominar o mundo foi então reduzido à carne mortal menos atacado, perfurado e deixado no chão como qualquer outro. Não houve ritual erótico, não houve espetáculo, foi sangue frio num corredor, longe dos aplausos, e é quase poético, de um jeito sombrio, pensar que um homem que tanto transformou o corpo alheio em palco tem encontrado o fim no silêncio rápido de uma emboscada. Mas a parte mais perturbadora talvez não seja o que ele fez, e sim o que isso revela sobre quem o cercava. Porque nenhuma das 5 depravações de Calígula teria existido sem plateia, sem quem assistisse, se calasse, participasse, oferecesse, cedesse. É aí que essa história se aproxima perigosamente do presente. Até onde vai o limite humano quando o poder parece não ter freios? Quanto de dignidade se vende, se entrega, se deixa levar em troca de segurança, status, sobrevivência? Calígula virou símbolo de um extremo, mas os mecanismos que ele usou, humilhação, erotização do poder, transformação do corpo em moeda menos, continuam ecoando discretamente na história humana. Por trás de todos esses banquetes, orgias e humilhações, fica uma pergunta que não dá para ignorar: até onde um império pode afundar antes de desmoronar de vez? Se você chegou até aqui, é porque sentiu esse peso, essa mistura de fascínio e repulsa, como se estivesse espiando Roma pela fechadura de uma porta proibida. Então, agora é a sua vez de reagir. Conta nos comentários qual dessas 5 depravações de Calígula mais te chocou e por quê. Você acha que ele foi apenas um produto do seu tempo ou um monstro que exagerou tudo o que já existia escondido na elite romana? Deixa a tua visão lá embaixo, porque esse tipo de história não foi feita para ser assistida em silêncio. Se esse mergulho na parte mais sombria do Império te prendeu até o último segundo, já se inscreve no canal e ativa o sino, porque ainda tem muita coisa que Roma tentou esconder e que a gente vai arrancar das sombras, episódio após episódio. E se quiser apoiar esse tipo de conteúdo mais intenso, compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de história pesada, daquelas que ninguém conta na escola, mas que explicam muito sobre quem nós somos hoje. Agora respira fundo, olha de novo para a imagem desse imperador enlouquecido pelo próprio poder e pensa: quantos Calígulas será que ainda caminham por aí, sem coroa, mas com um mesmo apetite de controlar corpos, vidas e silêncios? Te vejo no próximo capítulo dessa série, e até lá, cuidado com quem você entrega o próprio silêncio.